A Rádio Sucesso FM e o portal de notícias Barbacena Online estão entrevistando os candidatos a prefeito da cidade de Barbacena. Estamos conversando sobre o futuro da nossa cidade e o que será decidido nas urnas no próximo dia 15 de novembro. Hoje, a nossa conversa é com o candidato Edson Rezende. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Salim. Parabéns pela atitude aí desse debate, que é importante a população saber. Muito bom. Claro. Edson, em 1 minuto, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem. 1 minuto, por favor. Tá bom. Bom, eu sou Edson Rezende, sou médico pneumologista. Eu fui professor da Faculdade de Medicina de Barbacena por 6 anos e depois me elegi vereador por 2 mandatos. E a seguir eu me elegi como deputado estadual por 2 mandatos. E depois eu tive a oportunidade de ser presidente da Ceasa Minas durante 2 anos, onde eu fui considerado o melhor gestor público daquele ano. E a seguir, eu fui também coordenador do programa Luz para Todos, do Sudeste Goiás, 5 estados, em que eu tive uma oportunidade fantástica de conviver com as pessoas, recebendo a luz no campo e energia no campo e mudando suas vidas. Só que em Barbacena foram 730 famílias que receberam. E depois eu fui também secretário de saúde de Barbacena, enquanto fui vice-prefeito também. E aí foi a oportunidade que eu tive de trazer o SAMU regional, juntamente com a minha equipe para Barbacena, e que beneficia mais de 50 cidades. E agora, claro, sou candidato a prefeito para mudar o rumo da história dessa cidade, se Deus quiser. Então, vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre saúde, que inclusive é a sua área. Qual a sua proposta, Edson, para o atendimento na rede municipal de saúde? A cada pergunta, só para que fique bastante claro, a gente dá 3 minutos a cada candidato. Quando estiverem faltando 30 segundos, eu aviso que faltam 30 segundos para que o senhor possa concluir a linha de raciocínio. Ótimo. Então, voltando à pergunta sobre saúde, qual a sua proposta para o atendimento na rede municipal de saúde? Então, a rede municipal, como você disse, é realmente composta por alguns pontos estratégicos. O primeiro é a unidade básica de saúde, as unidades, né? Nós temos em Barbacena 19 unidades básicas de saúde e que vão atender um caso mais simples, né? Esse é o primeiro ponto, é onde 80% da população é atendida quando fica adoecida. Se não resolve na unidade básica de saúde, vai para o centro de especialidades, onde você vai ter um especialista. E se não resolve, aí são mais ou menos 18% da população é atendida no centro de especialidade. E se não resolve, vai ser atendido no hospital, né? Então, aí uma coisa mais complexa, ou pelo SAMU, que é o Serviço de Urgência e Emergência. Então, é composto assim. Agora, na unidade básica de saúde, qual que é o importante? É que as pessoas sejam atendidas na hora que precisa. É por isso que a equipe tem que estar completa com o clínico, com o pediatra, com o ginecologista, com o dentista, os exames que precisam ser feitos, não é verdade? Também os medicamentos. A pessoa tem que sair dali com seus problemas, que normalmente é mais simples, resolvido. Então, portanto, esse é um setor também que tem que ter uma gestão muito boa. Por quê? Normalmente você tem um espaço limitado de 3.500 pessoas, não é verdade? Então, você tem uma gestão específica para atender bem as pessoas, bem humanizado, e buscar resolver os problemas ali. E aí nós também incluímos, além do atendimento, também a prevenção e a promoção de saúde. E as práticas integrativas e complementares, que envolvem ali a acupuntura, a antroposofia, ervas medicinais, também são fundamentais, né? Ou seja, temos que tratar o paciente globalmente. A seguir, então, o centro de especialidade ele tem um problema. Qual que é o problema? As filas para, por exemplo, cardiologia, para oncologia, enfim, tem uma série de situações de fila e também para os exames. Por exemplo, uma tomografia computadorizada, né? Eles têm dificuldade de fazer, então nós temos que ter agilidade. Por que nós temos que fazer isso? Para que ele não chegue ao hospital, evitar que ele chegue no hospital. Né? E aí, no final, assim, se o problema não é resolvido ali no centro de especialidade, nem nas unidades básicas de saúde, ele vai para o hospital, claro. Aí os hospitais são fundamentais. Mas aí, Salim, nós temos que fazer um trabalho que é de envolver todas as outras cidades da nossa região.
Porque, ao mesmo tempo que as pessoas de outras cidades, por exemplo, oncologia e cardiologia são 50 cidades. Né? Na nossa micro, são 13 cidades. Então, essas cidades precisam participar também da questão do financiamento. Isso é fundamental. Por isso, nós vamos ter um diálogo voltado para essa questão também da nossa região. E outra, para finalizar, a atenção primária, por exemplo, que são nas unidades básicas de saúde. Se as cidades menores não resolvem, vem tudo para Barbacena. Então, é preciso fazer um acordo também, juntamente com as outras cidades menores, na questão da atenção primária, que é das unidades básicas de saúde. 3 minutos, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Educação e professores agora. Quais os planos para a educação e valorização dos professores e também os servidores da educação? O senhor tem novamente 3 minutos. Então, a educação municipal de Barbacena, ela é importantíssima, porque atende 7.200 alunos. São 24 escolas no todo, 7 escolas na zona rural e 14 escolas nas zonas urbanas. Então, assim, isso é fundamental, essa é a questão da educação municipal em Barbacena. E aí, você tocou num ponto extremamente importante. Por quê? Não existe mudança no ensino se você não tem a valorização dos profissionais e o servidor da educação. Paulo Freire já dizia isso, não é verdade? O profissional da educação é que muda e que consegue dar uma mudança no ensino, ou seja, de transformá-los em cidadãos do bem, para o coletivo, para pensar a cidade como um todo, né? No bem comum. E aí, nós precisamos, valorizando os educadores, fazer uma revisão da carreira. Porque os contratados, por exemplo, quando chegam no meio do ano, eles são demitidos, ficam um mês ali fora. Quando chega no final do ano, novamente, não pode acontecer. Nós temos que manter o vínculo destes professores com os alunos e com a comunidade o ano inteiro, para que eles tenham segurança também no seu trabalho. Hoje nós precisamos de profissionais seguros que vão continuar, que vão ter todos os instrumentos necessários para dar um bom ensino. Agora, é preciso também que a estrutura física seja boa. Nós fazemos na saúde a mesma coisa. Precisa de um bom posto de saúde para um bom atendimento, a qualidade do trabalho melhorar. Nós precisamos de fazer isso também nas escolas. Como as bibliotecas também, né, que são o fundo do saber. É ali que você pesquisa, é ali que você vai buscar outros conhecimentos para além da sala de aula, né? E aí também a gente precisa da participação da comunidade. A comunidade, quando participa, traz para si todo o fervor e o valor daquela instituição que está ali. Então, é preciso que a gente faça isso, que os colegiados funcionem e também os alunos participem com seus grêmios. O grêmio é fundamental para que eles participem do processo de lideranças, né, e de lutar por uma escola que vai mudar a vida deles. O futuro das pessoas depende muito da escola. Há um autor que diz que nós nascemos desiguais e só a educação nos iguala diante da vida e das oportunidades. Nós sabemos como que a educação muda a vida das pessoas e lhes dá mais oportunidades. E, além disso, também é preciso fazer a inclusão digital. 30 segundos. A pandemia nos trouxe o ensinamento. É preciso fazer a inclusão digital. Os alunos precisam, ali é uma fonte do saber também. Então, nós temos que fazer isso progressivamente. Outros estados do país, outras cidades do país estão fazendo isso já. Nós vamos fazer. A inclusão digital progressiva dos alunos é fundamental. E, por fim, dizer o seguinte para os profissionais da educação: nós seremos parceiros dos educadores, nós queremos eles próximos, eles não serão tidos como inimigos, pelo contrário, vamos fazer tudo junto. Tudo junto vai ser a melhor. Claro. Vamos então agora ao terceiro tema de nossa entrevista, se referindo agora à geração de emprego e renda também, sobre as finanças de forma geral. A pandemia do coronavírus, como eu já disse nas entrevistas anteriores, vem trazendo dificuldades para as finanças em muitos municípios. Caso seja eleito, Dr. Edson, como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? Quais seriam as prioridades em investimentos? Olha, mais uma provocação do Covid. O Covid nos provoca, essa pandemia nos provoca a ser melhores. Então, nós temos que fazer uma revisão das receitas e despesa. Nós precisamos tomar com seriedade o gasto público. Olha, eu fui presidente da Ceasa Minas e saí de lá
com um prêmio de melhor gestor, porque nós trabalhamos a questão da gestão dos recursos públicos com seriedade. E nós precisamos da gestão eficiente e eficaz, com o resultado da população. Nós precisamos, com essa mesma máquina que temos, nós temos que modernizá-la. Nós temos que fazer a tecnologia de informação. Várias cidades estão fazendo a tecnologia de informação em rede em todas as suas secretarias. Nós ainda não temos isso. Nós precisamos fazer essa máquina funcionar melhor para que os profissionais lá trabalhem melhor também e oferecendo um serviço de maior qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós aumentarmos a receita. Aí você fala, mas como é que você faz aumentar a receita na pandemia? Com projetos. É claro. Nós temos que ter, na Secretaria de Obras, por exemplo, um setor de projetos para captação de recursos, no Ministério das Cidades. Nós precisamos ter um setor de captação de recursos que virão para Barbacena, no setor da educação, da infraestrutura, né, do meio ambiente, então nem se fala, da cultura, né, do turismo. Né? Só no meio ambiente, por exemplo, nós temos aí, na questão do crédito e do carbono, de ONGs, até internacionais, que dão recursos, né, para projetos. Então, essa é uma forma de nós aumentarmos a nossa receita. E a segunda é investir nas potencialidades de Barbacena. Barbacena é fantástica. Nós temos que olhar isso como abundância. Nós temos aqui, por exemplo, só na questão de serviços, nós somos uma cidade de serviços. Né? Só na parte de serviços, 4.200 empregos. Comércio, 5.600 empregos. Na indústria, 2.600 empregos. Na zona rural, nós temos mais de 2.300 famílias sobrevivendo e vivendo com a questão da zona rural. Multiplica isso por 4, dá mais de 8, 9 mil de agricultura familiar, fora os médios produtores. Nós temos o cinturão verde riquíssimo, é o ouro da nossa cidade. E nós temos aqui uma localização estratégica maravilhosa. Né? Os mercados de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janeiro estão próximos da gente. É só a gente, nós temos aí para vender. Né? E aí nós vamos investir muito na questão da zona rural, né? Vamos apoiar os pequenos e microempresários, né? Nós vamos criar a questão da economia solidária, o Banco Popular, que é uma invenção interessante. A Alfenas, por exemplo, tem um Banco Popular que já girou nesse princípio de ano R$1 milhão para famílias mais pobres. O apoio à agricultura, como eu falei, que é fundamental, e a Casa do Empreendedor. O que é a Casa do Empreendedor? Uma coisa que parece... O que é isso? Não é verdade. O micro e pequeno empresário, ele precisa de capacitação, de formação, de novos modelos de mercados. Nós vamos fazer isso. E vamos trabalhar também a cultura, turismo, meio ambiente como formas de recurso também. Eu preciso que o senhor respeite os 3 minutos. Ok, já está. São dos outros candidatos também, por favor. Ok, obrigado. Completando o tempo, quando eu aviso os 30 segundos, é que já realmente o senhor tem que tentar levar para a conclusão do raciocínio e não deixar para concluir depois que eu aviso dos 3 minutos. Peço desculpas, mas eu muito obrigado. Fazer isso e tratar todos os candidatos de forma isonômica. Não, ótimo. Eu tenho certeza de que o senhor compreende a questão minha e, claro, representando aqui o Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM. Não, com certeza. Estamos entrevistando o candidato... Vamos acertando. Claro. Estamos entrevistando o candidato Edson Rezende. Vamos para quarto tema de nossa conversa, sobre mobilidade urbana. Como o senhor vê a questão do trânsito em Barbacena e o que pretende fazer? Fale também sua opinião e suas ideias quanto ao transporte coletivo. Lembrando mais uma vez, doutor Edson, 3 minutos para o senhor responder a pergunta. Ok, muito obrigado, Salim. Olha, nós temos que pensar a cidade como um todo, uma cidade para todos, né? Olhando a questão do pedestre, ver o fluxo de pessoas e veículos, mas pensar também no motociclista, no ciclista, dos usuários das vias, da questão das calçadas, dos buracos, dos meio-fios, enfim. O pedestre, por onde passa, às vezes ele vai encontrar calçadas que vão dar problema para ele, às vezes até algum acidente. Né? E temos que ver a questão também da qualidade dos serviços. Né? Ou seja, quais são as reclamações mais importantes dos usuários de transporte público, por exemplo? O problema da conservação dos veículos. Esse é um problema sério, a questão dos ônibus, principalmente. O outro é a questão dos horários, não cumprir os horários, é outra reclamação. Eu estou falando aqui enquanto o povo fala comigo todos os dias. Né? O itinerário, por exemplo, tem um exemplo. Na sericicla, onde os pacientes vão pegar medicamento especial, eles lá têm 3 horários de manhã somente, de 7 até 8h30.
e até 1h eles têm que ir lá buscar, e não tem um ônibus que vai até lá na porta da Superintendência Regional de Saúde, onde vão pegar medicamento. São mais de 1.000 pacientes. Estou dando só um exemplo de itinerário. Por exemplo, final de semana, em Padre Brito, eles não têm ônibus, nem feriado, enfim. Os itinerários são fundamentais que sejam cumpridos, né? As guaridas, por exemplo, não têm uma cobertura, nós vamos fazer isso é o mínimo que nós temos que fazer para aquele que pega o ônibus, né? E a questão da sinalização. Quantos sinais, por exemplo, estão apagados ou não tem o sinal? Nós temos que fazer esse trabalho. Às vezes você fala assim, para Ibertioga, mas não tem uma sinalização dizendo para onde que é. E, por fim, falar sobre a questão do Conselho de Trânsito. Nós trabalhamos o projeto de Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana em Barbacena. Nós trabalhamos profundamente esse projeto e tem lá o Conselho Municipal de Trânsito. Foi criado e não foi colocado em prática. Nós vamos colocar em prática, porque ele vai definir também o preço da passagem. E a outra questão é o Fundo Municipal de Transporte, para onde vão as multas, ou deveriam ir as multas, mas não estão indo as multas. Então, essas multas têm que ir para um fundo próprio, para investir na própria mobilidade urbana. Por quê? Porque transporte é uma questão de saúde, que gera estresse. Então, nós temos que gerar conforto e segurança para todas as pessoas. Perfeito, candidato. Vamos, então, ao nosso quinto assunto, obras e vias públicas. Barbacena carece de melhorias profundas nas ruas de todos os bairros, sem exceção. Buracos e mais buracos. Qual a sua política para obras em vias públicas e saneamento básico? Precisamos primeiro fazer o diagnóstico de todos os pontos, de todas as vias, e ver a dimensão desse problema que é grande. Nós sabemos, mas precisamos de saber a dimensão dele. Eu, enquanto médico, falo do diagnóstico. O pior que ele seja, nós temos que saber que tamanho que é, para a partir daí fazermos um planejamento de busca de recursos. E aí a Secretaria de Obras precisa de ter um setor. Nós vamos criar um setor para fazer projetos e para buscar recursos para essas obras que nós precisamos. É fundamental que nós façamos isso. Segundo, nós temos que ter o plano diretor. Nós não temos plano diretor até hoje. O plano de 1962, ele é um plano ultrapassadíssimo. Imagina o que era Barbacena em 1962. E nós temos ele como referência até hoje. Nós temos que fazer um plano diretor para ser um projeto para as próximas gerações. E não aquela coisa do faz e desfaz. Vem um prefeito fala de uma coisa, vem outro prefeito desfaz. Não pode, nós temos que ter esse plano definido para toda a comunidade, com participação popular. As pessoas precisam pensar a cidade e dizer que cidade que ela quer para as suas vidas, para o seu futuro, para as suas crianças, para os espaços de lazer, que não existe na cidade quase nada. Viramos uma cidade de arranha-céus, né? Então a gente precisa de ter isso com clareza. E novas tecnologias baratas que existem para as vias públicas. E trabalha a questão também da iluminação pública, que podemos fazer ela mais barata. Eu já vi aonde nós podemos fazer mais barata para toda a cidade. E a questão do pontilhão. Nós temos que ter um estudo profundo sobre a questão do pontilhão. Ah, não é fácil. Não, o que não é fácil pode ser feito. Nós queremos é fazer. Agora, com relação ao saneamento, nós temos que fazer a revisão do plano de saneamento. Nós temos estações de tratamento de esgoto. Né? Temos que modernizar, inclusive, essas estações. Tem estações muito antigas, inclusive. Né? Nós temos que modernizar. E nós temos que valorizar o SAS. Para mim, é um dos pontos mais importantes do SAS. É o SAS. Porque trabalha com a saúde, com a água, e a questão do esgoto. Valorizar aqueles profissionais que aprenderam tanto e estão dando um trabalho muito bom. E, finalmente, a questão do tratamento do esgoto é saúde. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Claro. Perfeito. Vamos, então, agora ao sexto tema de nossa entrevista. Hoje estamos entrevistando o candidato Edson Rezende. O turismo e a cultura precisam ser alavancados. O que o senhor pretende para essas duas áreas? Nós somos um povo, esse povo de Barbacena, a juventude, é muito cultura. Eles são muito artistas. A juventude tem grupos culturais já antigos, estabelecidos pela persistência. Né? Nós temos gente que toca, que dança, que faz teatro. Enfim, nós temos um setor cultural fantástico. O setor que eu falo das pessoas, não do setor cultural público que não existe praticamente. Então, para que nós temos que fazer? Se nós damos dimensão grande à cultura, nós temos que criar o quê? A Fundac novamente, a Fundação de Cultura, ou uma secretaria, mas nós entendemos
conversando com as pessoas que entendem bastante cultura, que uma fundação pode captar recursos, gerenciar esses recursos com mais facilidade. Nós vamos criar a Fundação de Cultura novamente. Nós vamos ter também outra equipe especializada na captação de recursos para o ICMS cultural. Nós temos perdido o ICMS cultural ao longo dos anos. Isso é inadmissível. Nós temos uma cidade com pouco recurso, como é que você perde recurso, né? E vamos fortalecer também o Conselho Municipal de Cultura. O Conselho ajuda o prefeito e o secretário a administrar. Mas nós temos que ter também um plano municipal de cultura. Com tanta riqueza, tem que ter um planejamento para isso. Você precisa saber no final do ano, como é que vai ser a programação do ano seguinte. E construir isso aí, de preferência, com as cidades próximas a nós, que nós vamos construir turismo também, cultura e turismo, né? E nós temos que aproveitar também, gente, nós temos muitos espaços, né? Os espaços das escolas, por exemplo, né? Eles podem ser aproveitados para a questão da cultura, seus finais de semana, durante a semana, né? E temos também, podemos criar espaços alternativos, por exemplo, que não custa tão caro. Uma tenda, por exemplo, né, de circo, por exemplo, não é caro e você pode ter um espaço popular para as manifestações culturais da cidade. Não é difícil isso, né? E nós temos no turismo, temos turismo histórico, né? Nós temos o turismo de eventos, que aqui em Barbacena precisa ser reativado. O ecoturismo, turismo de negócios, né? Já aconteceu isso? O Ecoflow, por exemplo, o Tecnoflow, eu era presidente da SEAD, nós fizemos aqui 2 vezes, né? Nós temos o Museu da Loucura, do Jorge Bernanos, Museu Municipal, Emeric Marcier, nós temos igrejas fantásticas, da Basílica de São José, a Igreja do Rosário, da Boa Morte, da Piedade, do Carmo, enfim, nós temos coisas maravilhosas, temos cavalgada, ciclismo, trekking, vamos aproveitar isso tudo. Isso tudo gera riqueza também, né? Por isso que nós temos que trabalhar no conjunto, né? Se nós juntarmos, por exemplo, eu falo uma coisa, é o seguinte, se um grupo sair lá do Parque de Exposição, passa ali no Museu da Loucura, depois vai na Igreja da Piedade, depois da Boa Morte, depois você vai no Emeric Marcier e termina o seu dia no pôr do sol, lá no Monte Mário, que maravilha que é isso. Isso custa alguma coisa? Nada, não custa nada. Nós podemos fazer. 3 minutos, candidato. Obrigado. Vamos agora ao nosso 7º tema. Como o senhor considera os servidores públicos? Qual relação pretende ter com eles, subordinada, claro, ao dever maior de sempre servir a população? O servidor público é o motor. O servidor público é a mola mais importante dessa máquina pública chamada administração municipal. Ele é o mais importante. E nós temos que estar motivando ele para um projeto novo de governo. Tá certo? Que ele possa participar para a construção de um novo projeto, uma nova administração mais moderna, né, voltada para os resultados. Eu fui secretário de Saúde e fizemos o planejamento estratégico com 350 servidores da Secretaria de Saúde em 2009. E eu sei o que é isso que é importante, o planejamento para longo prazo, mas ele precisa ser motivado. E nós precisamos valorizar o servidor público, o seu conhecimento e experiência de anos que ele está ali, e investir mais ainda no seu conhecimento. Mas, para isso, nós temos que entender que ele é a figura mais importante no serviço público. É a mais importante. Aí fala de salário. Claro, o salário é fundamental. Não dá para você ter o servidor motivado se você tira o salário, você não paga o salário para ele sobreviver, ele e a sua família, né? E nós, por exemplo, na saúde, a gente precisa do prontuário eletrônico na saúde. Nós precisamos do prontuário eletrônico em todas as secretarias de saúde, a secretaria da Prefeitura Municipal, para integrar, para modernizar. Então, é isso que a gente precisa. Nós vamos investir muito nessa questão do servidor. Sabe para quê? Para ele produzir um serviço de qualidade e ele ficar feliz e ficar orgulhoso de ter produzido um bom serviço. Eu sou servidor público do Estado há mais de 40 anos. Eu sei como que é importante as pessoas acreditarem em mim e investirem em mim. Assim como eu sinto em mim, eu também sinto o que eles podem fazer se a gente investir e acreditar neles. Perfeito. Vamos agora, então, ao nosso 8º tema. Qual a sua visão e solução, claro, para os moradores de rua e também os animais soltos pela cidade? Olha, os moradores de rua, eles são o fruto, na verdade, são chamados situação de rua, né? Pessoas em situação de rua, eles são o resultado da sociedade injusta e excludente que temos.
É isso. Ninguém vai para a rua porque quer, porque gosta, é porque foi expulso. Ou da sua casa, ou da sua relação, ou de um problema maior, né? Na relação, às vezes, até de uma rua, enfim. Ele é o excluído. Nós temos que entender que nós, enquanto sociedade, nós precisamos de resgatar a nossa humanidade. Entender por que nós conseguimos fazer chegar naquele ponto. Como é que nós conseguimos? Que sociedade é esta que consegue fazer um papel deste? Como é que nós... O que nós temos que fazer? Resgatar a nossa humanidade, resgatando essas pessoas. E aí a Secretaria de Assistência Social tem que pegar esse que está lá no fim do túnel. Qual é a luz no fim do túnel que nós vamos dar para essa pessoa? É isso que nós temos que oferecê-los. E aí nós temos que ter uma equipe, né, motivada também para chegar lá e acolher essas pessoas. Acolher é uma situação cristã, eu que sou cristão diria isso, mas humana, de humanidade, né? E refazer seus vínculos sociais, né? E ter uma casa de acolhimento, não somente os vínculos sociais, mas comunitários também, né? Então eles têm que ter um lugar para serem recebidos e para recomeçar. A vida é um eterno recomeço. Com relação aos animais, eu entendo que esse é um outro problema antigo, né? E que nós precisamos de realmente constituir um centro de controle de zoonose. Se nós vamos fazer isso com parcerias, nós vamos fazer isso com a Prefeitura de Barbacena, ou se vamos fazer isso do ponto de vista regional, porque se interessa às cidades também fazer isso, né? Eu acho que dá para fazer de várias formas. Eu acho que as cidades têm que participar, porque senão as pessoas de outra cidade bota aquele que fala, botou ali na outra cidade, eu vou para não sei aonde, né? Precisamos fazer também castração em massa, senão também não se resolve o problema. Outros países fizeram isso. E, por fim, ter um abrigo temporário. Né? O que é o abrigo temporário? O cão está na rua, vamos fazer a adoção deles? Né? É isso que a gente precisa fazer. Eu entendo que cães, né, nós temos que cuidar deles, mas também as pessoas que assumem têm que assumir com responsabilidade. Perfeito. Agora estamos entrevistando o candidato Edson Rezende. Vamos para a nossa a nona pergunta agora. Como a população vai poder participar do seu governo? Eu acredito na população popular como instrumento de transformação. É aquele negócio, se você não senta à mesa, você não come o que está na mesa tudo, você vai pegar o resto da mesa, né? O que se fala, né? Jesus já dizia isso, não é verdade? Então, para que as pessoas possam participar, para que elas tenham os benefícios das políticas, elas têm que dizer, olha só, nós estamos com um problema aqui. Né? Você roda a periferia da cidade, por exemplo, se você tem um orçamento participativo, e para nós vai ser um dos pontos mais importantes do nosso projeto, porque nós fizemos o PPA participativo. Eu fui coordenador do PPA participativo na Câmara Municipal em 2017. Nós fizemos 11 reuniões em 11 regiões da cidade, né? 4 na zona rural e 7 na zona urbana, e nós colhemos todas as opiniões e propostas da comunidade. Se você não faz isso, você não fica sabendo dos problemas que tem lá na periferia da periferia. Você não sabe dos problemas que uma escola pode estar enfrentando, por exemplo, com um problema de aprendizado. Então, nós temos que fazer a participação popular. E o orçamento participativo vai ser um dos pontos mais importantes. Mas, além disso, vamos fortalecer os conselhos. Os conselhos ajudam o governo a governar, porque, no mínimo, é metade da população e metade do poder público. Eles vão dizer, ô prefeito, ô secretário, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Eles são os nossos olhos, né? Mas vamos fortalecer também as associações comunitárias. Elas também são nossos olhos, são os nossos ouvidos. Lideranças que podem nos ajudar a ouvir. Nós temos a plataforma chamada Ouvir e Construir. Nós queremos construir uma plataforma de canal direto conosco. As pessoas têm que falar com a gente. Nós temos que dialogar e conversar e ouvir as pessoas. E vamos fortalecer a questão da ouvidoria. A ouvidoria é um instrumento que está garantido na Constituição e nós temos que fortalecê-la. Enfim, é com participação popular que nós vamos mudar a vida das pessoas, para nos dizer aonde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando, nos estimulando ou nos puxando a orelha. Não pode ser somente na hora da eleição no campo, mas depois também nós temos que estar presentes. Então, a participação é o motor do desenvolvimento, né? E tem também até ouvidorias fora do poder público, que podem ser criadas também, nos observatórios. Claro.
Então, a gente se aproxima agora do encerramento da nossa entrevista com o candidato Edson Rezende, numa produção do portal de notícias Barbacena Online da Rádio Sucesso FM. E o senhor tem, então, a partir de agora, 2 minutos para se dirigir ao seu eleitor aí, concluindo a nossa entrevista. Fique à vontade, 2 minutos. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, a você, Salim, também. Estamos muito felizes de estar aqui, né? A gente sabe que a cidade está abandonada, as pessoas estão desanimadas, mas as pessoas estão irritadas, mas isso é um sintoma. É um sintoma que elas querem mudança. E nós temos as potencialidades da cidade para mudar. Nós estamos na Serra da Mantiqueira, nós temos um povo bom, trabalhador, nós temos cinturão verde, nós temos serviço, nós temos localização excelente, temos mercados próximos de nós, temos boa estrutura de saúde, excelente estrutura de educação. Então, nós vamos transformar a cidade com todos participando conosco. Nós acreditamos no futuro, porque nós temos potencialidades. É assim que nós fazemos, com as pessoas, que as pessoas juntas nos fazem transformar, com uma boa equipe de governo, para que a gente possa dar um futuro melhor para a cidade, e nós mesmos temos acreditar no que fazemos, para que as pessoas tenham o futuro que pertence a nós e pertence a todos. Ótimo. Muito obrigado, doutor Edson, por sua participação conosco aqui na série de entrevistas, e nós, em nome da Rádio Sucesso e do Barbacena Online, desejamos boa sorte na campanha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.